O medo é uma das armas mais antigas que o inimigo usa contra os filhos de Deus. Ele sabe que quando estamos com medo, ficamos paralisados, incapazes de avançar, duvidando das promessas que recebemos. Mas em Isaías 41:10, o Senhor nos dá uma ordem clara: não temas. Isto não é uma sugestão, é um mandamento amoroso de um pai que conhece perfeitamente aquilo que enfrentamos. Quando Deus diz não temas, Ele está a dizer que o medo não tem direito legal sobre a tua vida. Ele continua: porque eu estou contigo. Esta é a razão pela qual não precisamos temer. Não é porque somos fortes, não é porque temos tudo sob controle, mas porque o Deus Todo-Poderoso decidiu fazer morada conosco. Pensa na história de Josué quando teve de liderar o povo após a morte de Moisés. O desafio era gigantesco, o medo era real, mas Deus repetiu várias vezes: "Sê forte e corajoso, porque eu estou contigo." A presença de Deus é o antídoto perfeito contra qualquer temor. Quando começamos a manhã reconhecendo que Ele está conosco, algo muda na nossa perspectiva. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ter o poder de nos dominar. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações que precisam ouvir a Tua voz. Obrigado por esta palavra poderosa de Isaías 41:10, que nos lembra que não estamos sozinhos. Senhor, há tantos aqui que acordaram com medo no peito, com ansiedade sobre o futuro, com preocupações que parecem não ter solução. Mas Tu dizes: não temas, porque eu estou contigo. Pai, nós recebemos esta palavra hoje como bálsamo para as nossas almas feridas. Declaramos que o medo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Quebramos agora mesmo toda corrente de ansiedade, toda fortaleza de pavor, todo pensamento aterrorizante que tenta roubar a nossa paz. Em nome de Jesus, ordenamos que o medo se vá embora das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas casas. Senhor, Tu dizes: não te assombres, e nós cremos que nada do que enfrentamos hoje pode nos fazer desistir quando Tu estás ao nosso lado. Obrigado porque a Tua presença é real, não é imaginação, não é ilusão. Pai, fortalece hoje cada pessoa que se sente fraca. Tu dizes em Isaías 41:10, eu te fortaleço. Senhor, isto significa que a força não precisa vir de nós mesmos. Quantas vezes tentamos ser fortes com as nossas próprias capacidades e falhamos. Mas hoje, reconhecemos que a verdadeira força vem de Ti. Derrama sobre nós a Tua força sobrenatural. Para aquele que está enfrentando uma doença, fortalece o corpo e a fé. Para aquele que está lutando contra o desemprego, fortalece a esperança e a perseverança. Para aquele que está passando por um luto, fortalece o coração partido. Para aquele que está em meio a um conflito familiar, fortalece a capacidade de amar e perdoar. Senhor, a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então hoje nós declaramos: somos fracos, mas Tu és forte em nós. Não precisamos fingir que temos tudo resolvido. Podemos vir a Ti exatamente como estamos, cansados, esgotados, sem forças, e Tu nos renovas. Pai, Tu também dizes: eu te ajudo. Que promessa maravilhosa! Tu não apenas observas as nossas lutas de longe, Tu entras na batalha conosco. Senhor, há situações neste momento que parecem impossíveis de resolver. Há portas que precisam se abrir, há montanhas que precisam ser removidas, há caminhos que precisam ser abertos.
Pai, nós clamamos pela tua ajuda hoje. Ajuda-nos nas decisões difíceis que precisamos tomar. Dá-nos sabedoria quando não sabemos qual direção seguir. Ajuda-nos nos relacionamentos que estão quebrados, traz cura, traz restauração. Ajuda-nos nas finanças que estão apertadas, abre portas de provisão, multiplica o pouco que temos. Ajuda-nos na saúde que está fragilizada. Toca com o teu poder curador cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo. Senhor, tu és o Deus que socorre, que ampara, que sustenta. Não estamos pedindo que tu faças tudo por nós enquanto ficamos parados. Estamos pedindo que sejas o nosso parceiro nesta jornada. Pai, a tua palavra continua dizendo: eu te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, esta imagem é tão poderosa. A tua mão direita, a mão do poder, da autoridade, da vitória, está nos sustentando. Quando sentimos que vamos cair, tu nos seguras. Quando as pernas fraquejam, tu nos sustentas. Quando o chão parece fugir debaixo dos nossos pés, tu és a base firme. Pai, quantas vezes já devíamos ter caído e não caímos porque a tua mão nos segurou? Quantas vezes já devíamos ter desistido, mas algo dentro de nós nos fez continuar? Era tu, Senhor, sustentando-nos com a tua destra poderosa. Hoje nós reconhecemos que tudo o que conquistamos até aqui não foi apenas pelo nosso esforço, foi porque tu estavas nos sustentando. Obrigado, Pai, porque a tua mão nunca nos solta. Mesmo quando nós te soltamos, tu continuas firme, segurando-nos. Que maravilha saber que estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão enfrentando medos específicos neste momento. A quem tem medo de perder o emprego, e nós declaramos sobre essa vida que tu és o Deus que provê e que abre portas que ninguém pode fechar. A quem tem medo de um diagnóstico médico, e nós declaramos que tu és o Deus que cura e que tem a última palavra sobre a nossa saúde. Há quem tem medo de perder alguém querido, e nós pedimos que tu protejas as famílias, que guardes cada vida que está sob ameaça. Há quem tem medo de não conseguir pagar as contas, e nós clamamos pela tua provisão milagrosa, pelo pão de cada dia. Há quem tem medo do futuro, do que vai acontecer amanhã, e nós lembramos que tu tens o futuro nas tuas mãos. Pai, para cada tipo de medo, tu tens uma promessa específica. Fala ao coração de cada pessoa que está orando agora mesmo. Pai, nós oramos pelos nossos lares nesta manhã, que cada casa onde esta oração esteja sendo feita seja transformada num santuário da tua presença. Afasta todo espírito de discórdia, de confusão, de divisão. Traz paz, traz harmonia, traz amor verdadeiro. Senhor, protege os nossos casamentos, fortalece o compromisso entre marido e mulher. Ajuda os casais a se amarem como tu nos amas, com paciência, com bondade, com perdão constante. Onde há frieza no relacionamento, acende novamente a chama do amor. Onde há mágoas acumuladas, traz cura e restauração. Pai, abençoa os nossos filhos, guarda-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Que cresçam no teu temor, que conheçam o teu amor desde pequenos. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho certo. Senhor, abençoa também aqueles que estão solteiros, que anseiam por uma família. No tempo certo, envia a pessoa certa, preparada por ti. Pai, nós oramos pelo trabalho e pelo sustento de cada pessoa. Para aqueles que têm emprego, nós pedimos proteção no local de trabalho. Que sejam valorizados, que sejam respeitados, que tenham condições dignas de exercerem as suas funções. Dá-lhes sabedoria para fazerem o trabalho com excelência, para serem luz em ambientes muitas vezes difíceis. Senhor, para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Envia a oferta de trabalho certa, no lugar certo, com a remuneração justa.
Não permitas que a falta de emprego destrua a autoestima ou a esperança. Para aqueles que têm o seu próprio negócio, abençoa cada empreendimento. Traz clientes, traz prosperidade, traz crescimento. Ajuda-os a administrarem bem os recursos, a serem honestos em todas as transações. Pai, sabemos que Tu és o Deus que abre portas e que nenhuma estratégia humana pode fechar o que Tu abres. Confiamos na Tua provisão. Senhor, nós clamamos pela saúde de cada pessoa que está orando. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Não há doença que resista ao Teu poder. Pai, há pessoas aqui que estão doentes, que sentem dores, que enfrentam limitações físicas. Toca agora mesmo com o Teu poder curador. Restaura os órgãos que não estão funcionando bem. Equilibra a pressão arterial, o açúcar no sangue, os hormônios, fortalece o sistema imunológico, expulsa toda a célula doente do corpo. Senhor, para aqueles que estão em tratamento, que os medicamentos façam o efeito esperado sem causar efeitos colaterais graves. Para aqueles que aguardam cirurgia, prepara o corpo para a operação e guia as mãos dos médicos. Pai, cura também as doenças emocionais. Há tantos sofrendo de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Traz equilíbrio emocional, traz paz interior, traz alegria verdadeira que vem de Ti. Restaura a saúde mental de cada um. Pai, nós oramos pelos relacionamentos. Senhor, sabemos que muitas vezes o que mais nos causa dor são os conflitos com pessoas que amamos. Traz cura para os relacionamentos feridos. Onde há mágoa, planta perdão. Onde há ressentimento, planta compaixão. Onde há orgulho, planta humildade. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoaram, mesmo quando a ferida é profunda. Senhor, Tu nos perdoaste uma dívida impagável. Como podemos nós não perdoar os pequenos erros dos outros? Dá-nos a graça de liberar perdão genuíno, não apenas das palavras, mas do coração. Pai, restaura os relacionamentos familiares quebrados, irmãos que não se falam há anos, pais e filhos distantes, cônjuges separados. Onde for da Tua vontade, traz reconciliação. Senhor, ajuda-nos também a nos afastarmos de relacionamentos tóxicos que nos destroem. Dá-nos discernimento para saber quem deve estar perto e quem deve ficar longe. Senhor, nós oramos pelas finanças. Pai, Tu conheces as necessidades de cada um. A quem está endividado até o pescoço, sem saber como vai sair desta situação. Senhor, envia estratégias sobrenaturais de quitação de dívidas. Abre portas de renda extra, de trabalhos adicionais honestos. Traz pessoas que possam ajudar, que possam renegociar prazos e valores. Pai, ensina-nos a administrar melhor o dinheiro que passa pelas nossas mãos. Muitas vezes, o problema não é ganhar pouco, é gastar mal. Dá-nos disciplina financeira, sabedoria para diferenciar necessidade de desejo, contentamento com o que temos enquanto trabalhamos por mais. Senhor, abençoa os dízimos e as ofertas que damos. Multiplica o que semeamos no Teu reino. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos que não tenhamos onde guardar. Repreende o devorador por amor de nós. Que o dinheiro seja uma ferramenta de bênção nas nossas mãos, nunca um ídolo no nosso coração. Pai, nós oramos pelos sonhos e projetos. Senhor, Tu colocaste sonhos no coração de cada um de nós. Há projetos que parecem impossíveis, metas que parecem inatingíveis. Mas nós sabemos que contigo todas as coisas são possíveis. Reaviva os sonhos que foram abandonados por causa do medo ou do desânimo. Mostra-nos quais sonhos vêm de Ti e quais são apenas ambições humanas. Ajuda-nos a perseguir os sonhos certos, aqueles que glorificam o Teu nome. Senhor, dá-nos estratégia, dá-nos sabedoria, dá-nos conexões certas. Abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam permanecer fechadas. Que não percamos tempo batendo em portas erradas. Pai,
Para aqueles que estão desanimados porque tentaram e falharam, renova a esperança. O fracasso não é o fim, é apenas um redirecionamento. Levanta-nos mais uma vez. Dá-nos coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Senhor, nós oramos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos fazem mal. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem. Pai, abençoa aqueles que falam mal de nós, que tentam nos prejudicar, que se alegram com as nossas quedas. Toca o coração dessas pessoas, transforma-as. Mostra-lhes o erro do caminho que estão seguindo. Senhor, não permitas que o mal que nos fazem se transforme em amargura dentro de nós. Guarda o nosso coração de sentimentos de vingança. Tu disseste que a vingança te pertence, então nós entregamos nas tuas mãos toda a injustiça que sofremos. Confiamos que tu farás justiça no tempo certo. Pai, ajuda-nos a amar até os nossos inimigos, não com um amor sentimental, mas com um amor que vem da decisão de obedecer-te. Que sejamos luz mesmo em meio às trevas, sal que não perde o sabor mesmo em ambientes corrompidos. Pai, nós oramos pela igreja, pelo corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Fortalece os pastores, os líderes, os obreiros que trabalham na tua obra. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho, coragem para pregar a verdade, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo, das ciladas, das tentações. Senhor, aviva a tua igreja. Traz um novo mover do teu espírito. Que deixemos de lado as divisões denominacionais e nos unamos como um só corpo. Que o mundo veja o nosso amor uns pelos outros e reconheça que somos teus discípulos. Pai, levanta uma geração de jovens apaixonados por ti, que não tenham vergonha do Evangelho. Usa-os poderosamente nestes últimos dias. Senhor, abre portas para o Evangelho chegar aonde ainda não chegou. Protege os missionários que estão em campos difíceis, em nações fechadas. Dá-lhes provisão, proteção e fruto abundante do seu trabalho. Senhor, nós oramos pelas autoridades do nosso país. Tu dizes na tua palavra que devemos orar por todos os que estão em posição de autoridade. Pai, toca o coração dos governantes, dos legisladores, dos juízes. Que tomem decisões sábias, que legislem com justiça, que governem com integridade. Senhor, afasta a corrupção dos lugares de poder, traz à luz tudo o que está escondido nas trevas. Levanta homens e mulheres de bem para ocuparem posições de liderança. Pai, protege o nosso país de crises econômicas, de conflitos sociais, de violência descontrolada. Traz paz às nossas cidades, segurança às nossas ruas. Senhor, abençoa as forças de segurança, os policiais, os bombeiros, todos aqueles que arriscam as suas vidas para nos proteger. Guarda-os de todo perigo, traz-os de volta sãos e salvos para as suas famílias, que exerçam as suas funções com justiça e honestidade. Pai, nós oramos pelas crianças. Senhor, protege a infância dos nossos pequenos. Guarda-os de toda forma de abuso, de violência, de maldade, que cresçam em ambientes seguros, cercados de amor e cuidado. Pai, para as crianças que estão sofrendo neste momento, que estão passando fome, que estão sendo maltratadas, intervém poderosamente. Envia socorro, envia proteção, toca o coração de adultos responsáveis que possam ajudar. Senhor, liberta as crianças que estão em situação de exploração, de trabalho infantil, de abuso. Traz justiça para os pequeninos. Pai, abençoa as escolas, os professores que educam as nossas crianças. Dá-lhes paciência, sabedoria, amor pela profissão. Protege as crianças de influências negativas, de conteúdos impróprios, de amizades destrutivas. Que cresçam saudáveis no corpo, na alma e no espírito. Senhor, nós oramos pelos idosos. Pai, abençoa aqueles que já têm muitos anos de vida. Que os últimos anos sejam anos de dignidade, de respeito, de cuidado amoroso.
para aqueles que estão em asilos ou casas de repouso, que sejam bem tratados, que não se sintam abandonados. Envia pessoas que os visitem, que conversem com eles, que valorizem a sabedoria que têm para compartilhar. Senhor, para os idosos que estão doentes, traz alívio para as dores, conforto para os sofrimentos. Prepara o coração daqueles que estão próximos da eternidade, que tenham paz, que tenham a certeza da salvação. Pai, abençoa os filhos e netos que cuidam dos seus idosos. Dá-lhes paciência extra, força emocional, recursos financeiros, que não vejam o cuidado como um fardo, mas como uma oportunidade de retribuir o amor que receberam. Senhor, honra aqueles que honram os seus pais na velhice. Pai, nós oramos por aqueles que estão passando por luto. Senhor, consola os corações partidos. Para quem perdeu alguém querido recentemente, a dor é quase insuportável. Pai, envia o teu Espírito Consolador. Envolve essas pessoas num abraço de amor que só tu podes dar. Lembra-lhes que a separação é temporária, que há esperança de reencontro na eternidade. Senhor, ajuda-os a passar por cada fase do luto de forma saudável. Não permitas que a tristeza se transforme em depressão profunda. Envia amigos verdadeiros que estejam presentes, que saibam apenas estar ali, ouvindo, apoiando. Pai, para aqueles que perderam alguém de forma trágica ou repentina, que o choque inicial seja amenizado pela tua graça. Traz cura para as feridas profundas. Ensina-os a viver um dia de cada vez, honrando a memória de quem se foi, mas continuando a caminhar. Senhor, nós oramos por proteção neste dia que está começando. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos no trânsito, nas ruas, nos lugares por onde passarmos. Livra-nos de acidentes, de assaltos, de violência. Pai, protege as nossas mentes de pensamentos negativos, de tentações, de ciladas do inimigo. Ajuda-nos a manter os nossos pensamentos focados em Ti. Protege as nossas palavras, que não saia da nossa boca nada que não Te agrade, nenhuma mentira, nenhuma fofoca, nenhuma palavra destrutiva. Senhor, protege as nossas ações, que façamos apenas aquilo que glorifica o Teu nome. Guarda os nossos passos, dirige os nossos caminhos. Que este dia seja vivido na Tua presença, fazendo a Tua vontade, buscando sempre Te agradar em tudo. Fecha toda porta para o mal, abre toda porta para o bem. Pai, voltamos à promessa de Isaías 41:10, uma vez mais porque ela é tão rica, tão profunda. Tu dizes: não temas, porque eu estou contigo. Senhor, isto significa que onde quer que formos hoje, Tu vais conosco. Na reunião difícil no trabalho, Tu estás lá. Na consulta médica que causa ansiedade, Tu estás lá. Na conversa complicada que precisa acontecer, Tu estás lá. Não há um só momento deste dia em que estaremos sozinhos. Pai, esta consciência da Tua presença muda tudo. Quando sabemos que Tu estás conosco, enfrentamos os desafios com outra postura. Não é arrogância, é confiança no Deus que nunca falha. Senhor, ajuda-nos a cultivar esta consciência da Tua presença ao longo do dia. Que em cada momento difícil possamos parar, respirar fundo e lembrar: Deus está comigo agora mesmo. Esta verdade é uma âncora para a nossa alma em meio às tempestades da vida. Senhor, Tu dizes: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pai, que declaração poderosa! Tu não és um Deus distante, indiferente. Tu és o nosso Deus pessoal, próximo, envolvido nas nossas vidas. Senhor, isto significa que Te importas com os detalhes. Não há nada pequeno demais para a Tua atenção, nem grande demais para o Teu poder. As preocupações que nos tiram o sono, Tu conheces cada uma. As lágrimas que derramamos em secreto, Tu recolhes cada uma. Os suspiros que ninguém ouve, Tu ouves todos.
Pai, obrigado por seres um Deus tão pessoal, tão íntimo. Obrigado porque podemos ter um relacionamento real contigo, não apenas uma religião fria. Senhor, aprofunda este relacionamento. Que te conheçamos cada vez mais, não apenas de ouvir falar, mas por experiência própria. Revela-te a cada um de nós de maneiras novas e pessoais. Pai, a promessa continua. Eu te fortaleço. Senhor, esta é a resposta para a nossa fraqueza. Não precisamos ser super-heróis que nunca se cansam, nunca fraquejam. Podemos ser humanos frágeis, porque temos um Deus forte. Pai, quando as nossas forças acabarem hoje, e elas vão acabar em algum momento, derrama a tua força sobre nós. Que experimentemos aquela força sobrenatural que nos faz continuar quando já não há mais energia natural. Senhor, como o profeta Elias, que recebeu comida do anjo e caminhou 40 dias com a força daquela refeição, dá-nos hoje o pão espiritual que nos sustentará. Fortalece a nossa fé quando a dúvida tentar se infiltrar. Fortalece a nossa esperança quando o desânimo bater à porta. Fortalece o nosso amor quando a decepção tentar endurecer o nosso coração. Tu és a nossa força, Senhor, e sem ti nada podemos fazer. Senhor, tu prometes, eu te ajudo. Pai, há tantas áreas onde precisamos da tua ajuda urgentemente. Ajuda-nos a vencer os vícios que nos escravizam. Há pessoas aqui lutando contra dependências, seja de substâncias, de comportamentos, de relacionamentos tóxicos. Senhor, quebra estas correntes agora mesmo. Dá força para resistir à tentação, sabedoria para buscar ajuda profissional quando necessário, comunidade de apoio para não enfrentar a luta sozinhos. Pai, ajuda-nos a superar os traumas do passado. Há feridas antigas que ainda sangram, memórias que ainda doem. Senhor, tu és especialista em curar o que está quebrado. Toca nas partes mais profundas da nossa alma. Traz cura para as feridas da infância, para as decepções da adolescência, para as traições da vida adulta. Que o passado deixe de controlar o nosso presente. Liberta-nos para vivermos plenamente. Pai, tu dizes, eu te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, a tua justiça é o fundamento da tua ação. Tu não ages por capricho. Ages segundo o teu caráter perfeito, e este caráter é justo, é reto, é confiável. Pai, quando sentimos que fomos tratados injustamente, lembramos que tu és justo e farás justiça. Quando vemos o mal prosperar e o bem ser pisoteado, confiamos que a tua justiça prevalecerá no final. Senhor, a tua destra que nos sustenta é a mesma que segura o universo. É a mão que criou as estrelas, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Jesus. Esta mão poderosa nos segura hoje. Que segurança maravilhosa. Pai, mesmo quando sentimos que estamos caindo, a tua mão não nos solta. Mesmo quando tropeçamos, tu nos seguras. Obrigado porque a tua fidelidade não depende da nossa. Tu és fiel mesmo quando somos infiéis. Senhor, nós oramos pelos casamentos que estão em crise. Pai, há casais à beira do divórcio, onde o amor esfriou, onde a comunicação morreu, onde só resta mágoa e ressentimento. Senhor, tu és especialista em ressurreição. Assim como ressuscitaste Jesus, podes ressuscitar casamentos mortos. Traz de volta o amor que existia no início. Ajuda os casais a se lembrarem por que se escolheram. Senhor, ensina-os a se comunicarem com honestidade, mas com amor. Que aprendam a ouvir verdadeiramente um ao outro. Pai, cura as feridas causadas por traições, por palavras duras, por negligência. Onde houve infidelidade, traz arrependimento genuíno e possibilidade de reconstrução da confiança. Senhor, não é fácil, mas tu podes fazer o impossível. Salva os casamentos que estão prestes a acabar.
Manda ajuda através de conselheiros sábios, de amigos maduros, de recursos que possam auxiliar na restauração. Pai, nós oramos pelos jovens. Senhor, esta geração enfrenta desafios que as anteriores não enfrentaram. A pressão das redes sociais, a exposição constante a conteúdos impróprios, a confusão de identidade, a ansiedade sobre o futuro. Pai, protege a mente dos jovens. Ajuda-os a discernirem o que é verdade em meio a tantas mentiras. Senhor, levanta jovens corajosos que não tenham vergonha de viver a fé publicamente. Que sejam luz nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho. Pai, guia os jovens nas escolhas importantes da vida. Escolha de carreira, escolha de cônjuge, escolha de amigos. Que busquem a tua vontade acima de tudo. Senhor, protege os jovens das drogas, do álcool, da promiscuidade sexual. Mostra-lhes que há um caminho melhor, um caminho de vida abundante em ti. Dá-lhes propósito, dá-lhes esperança, dá-lhes futuro. Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfrentando processos judiciais. Pai, tu és o juiz supremo. Isso. Há pessoas aqui envolvidas em disputas legais, esperando decisões que podem mudar completamente as suas vidas. Senhor, envia justiça, que a verdade prevaleça sobre a mentira. Protege os inocentes, traz à luz o que está escondido. Pai, dá sabedoria aos advogados que defendem causas justas. Toca o coração dos juízes para que julguem com imparcialidade. Senhor, acelera os processos que estão arrastando-se há anos, trazendo sofrimento prolongado. Onde for possível o acordo, traz entendimento entre as partes. Pai, ajuda aqueles que estão passando por isto a não perderem a paz, a não se deixarem consumir pela ansiedade. Que confiem que tu estás no controle, que nada escapa à tua atenção. No tempo certo, a justiça será feita. Pai, nós oramos pelos profissionais da saúde. Senhor, médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que trabalham cuidando de vidas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem com eficácia, compaixão para cuidarem com amor. Senhor, protege-os do esgotamento, das longas jornadas, do peso emocional de lidar constantemente com dor e morte. Renova as forças deles. Pai, usa-os como instrumentos da tua cura, que as mãos deles sejam extensões das tuas mãos. Senhor, abençoa as pesquisas científicas, traz descobertas de novos tratamentos, de novas curas, que a ciência seja usada para o bem da humanidade, nunca para o mal. Pai, protege os hospitais, as clínicas, os postos de saúde, que sejam lugares de cura, de esperança, de vida. Provê recursos para que possam funcionar adequadamente, atendendo a todos que precisam com dignidade. Senhor, nós oramos pelos educadores. Pai, os professores têm uma das profissões mais importantes e muitas vezes menos valorizadas. Eles moldam mentes, influenciam gerações. Senhor, abençoa cada professor. Dá-lhes amor pela profissão, paciência com os alunos, criatividade no ensino. Protege-os da desvalorização, do desrespeito, das condições precárias de trabalho. Pai, que recebam salários justos, que tenham condições dignas de ensinar. Senhor, usa os professores cristãos como luz nos ambientes educacionais, que sejam exemplo de integridade, de excelência, de amor. Pai, protege as escolas da violência, do bullying, de ideologias destrutivas. Que sejam ambientes seguros onde as crianças e jovens possam aprender e crescer. Senhor, abençoa também os alunos. Dá-lhes sede de conhecimento, disciplina para estudar, sabedoria para aplicar o que aprendem. Que se tornem adultos preparados para contribuir positivamente com a sociedade. Pai, nós oramos por aqueles que estão desempregados há muito tempo. Senhor,
O desemprego prolongado destrói a autoestima, traz desespero, causa problemas familiares. Pai, abre portas de trabalho urgentemente, envia a oportunidade certa para cada pessoa. Senhor, enquanto a porta não se abre, sustenta estas famílias. Multiplica o pouco que têm, provê de formas criativas e inesperadas. Pai, não permitas que passem necessidade. Envia ajuda através de pessoas generosas, de programas sociais, de oportunidades temporárias. Senhor, protege estas pessoas do desânimo profundo. Ajuda-as a não perderem a esperança, a não desistirem de procurar. Dá-lhes criatividade para encontrarem novas formas de gerar renda. Pai, para aqueles que precisam se requalificar, abre portas para cursos, para capacitações. Prepara-os para as oportunidades que virão. No tempo certo, cada um terá o trabalho que precisa. Senhor, nós oramos pelos empreendedores. Pai, há pessoas aqui que têm o seu próprio negócio, que lutam diariamente para mantê-lo funcionando. Senhor, abençoa cada empresa, cada comércio, cada prestador de serviços. Envia clientes, traz prosperidade, multiplica os resultados. Pai, dá sabedoria para administrarem bem, para tomarem decisões acertadas, para investirem nos momentos certos. Protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de problemas fiscais. Senhor, ajuda os empreendedores a serem honestos em todas as transações, a tratarem bem os funcionários, a pagarem os impostos corretamente. Que os negócios sejam bênção não apenas para os donos, mas para todos os envolvidos. Pai, para aqueles que sonham em empreender, mas têm medo de dar o primeiro passo, dá coragem. Mostra-lhes o caminho, envia as conexões certas, provê o capital necessário, que façam tudo para a tua glória. Pai, nós oramos por aqueles que sofrem de doenças mentais. Senhor, a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, tantas condições que causam sofrimento profundo. Pai, toca com o teu poder curador a mente dessas pessoas. Traz equilíbrio químico, traz paz emocional, traz clareza de pensamento. Senhor, ajuda-as a buscarem tratamento adequado, a encontrarem os profissionais certos, a terem acesso aos medicamentos necessários. Pai, quebra o estigma em torno das doenças mentais, que a igreja seja um lugar seguro onde as pessoas possam compartilhar as suas lutas sem serem julgadas. Senhor, protege aqueles que têm pensamentos suicidas, afasta toda ideia de autodestruição. Mostra-lhes que há esperança, que há saída, que há vida além da dor. Envia ajuda urgente para quem está em crise neste momento. Salva vidas hoje, Senhor. Senhor, nós oramos pelos missionários espalhados pelo mundo. Pai, a homens e mulheres que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes, muitas vezes perigosos. Senhor, protege cada missionário, guarda-os de doenças tropicais, de perseguições, de ataques do inimigo. Provê tudo o que precisam, sustento financeiro, saúde, força emocional. Pai, dá-lhes fruto abundante do seu trabalho. Que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo alcançadas. Senhor, conforta os missionários quando sentem saudades da família, quando enfrentam a solidão, quando são incompreendidos pela cultura local. Manda encorajamento através de cartas, de visitas, de mensagens. Pai, levanta mais missionários. Toca o coração de jovens e adultos para dedicarem as suas vidas à obra missionária. Provê os recursos necessários para que possam ir, que o Evangelho chegue aos confins da terra. Pai, nós oramos por aqueles que estão presos. Senhor, há pessoas nas prisões que precisam conhecer o teu amor transformador. Muitos cometeram crimes graves, mas nenhum está além do alcance da tua graça. Pai, envia o Evangelho às prisões. Levanta capelães fiéis, voluntários dedicados que levem a mensagem de salvação. Senhor,
transforma vidas dentro dos presídios. Que muitos se arrependam verdadeiramente, que entreguem as suas vidas a Ti. Pai, para aqueles que são inocentes, mas estão presos injustamente, envia libertação. Que a verdade venha à luz, que a justiça seja feita. Senhor, melhora as condições das prisões. Muitas são desumanas, superlotadas, violentas. Toca o coração das autoridades para implementarem melhorias. Pai, para aqueles que vão sair em breve, prepara a reintegração na sociedade, que encontrem trabalho, que sejam aceites, que não voltem ao crime. Dá-lhes uma nova chance de vida. Senhor, nós oramos pelos refugiados e imigrantes. Pai, há milhões de pessoas que tiveram de deixar as suas terras por causa de guerras, de perseguições, de pobreza extrema. Senhor, protege cada refugiado. Guarda-os nas jornadas perigosas, nas travessias arriscadas, que cheguem em segurança aos lugares onde buscam abrigo. Pai, toca o coração das nações para receberem os refugiados com compaixão. Que não sejam tratados como inimigos, mas como pessoas que precisam de ajuda. Senhor, provê para as necessidades básicas: comida, abrigo, roupa, documentação. Ajuda-os a se adaptarem às novas culturas, a aprenderem novos idiomas, a reconstruírem as suas vidas. Pai, para os imigrantes que saíram das suas terras em busca de melhores condições de vida, abençoa cada esforço. Que encontrem trabalho honesto, que sejam respeitados, que possam ajudar as famílias que ficaram. Protege-os de exploração, de xenofobia, de injustiças. Pai, nós oramos pelo meio ambiente. Senhor, Tu criaste este planeta maravilhoso e o entregaste aos nossos cuidados. Perdoa-nos por termos falhado como mordomos da criação. Perdoa-nos pela poluição, pelo desmatamento, pela extinção de espécies. Senhor, dá-nos consciência ambiental. Ajuda-nos a cuidarmos melhor da terra. Que façamos a nossa parte, por menor que seja. Pai, toca o coração dos líderes mundiais para tomarem decisões que protejam o planeta. Que a ganância não prevaleça sobre a responsabilidade. Senhor, protege as florestas, os oceanos, os animais, traz soluções criativas para os problemas ambientais. Que a tecnologia seja usada para preservar, não para destruir. Pai, ensina-nos a viver de forma mais sustentável, a consumir menos, a reutilizar mais. Que deixemos um planeta habitável para as próximas gerações. A criação geme esperando a redenção. Vem, Senhor. Senhor, nós oramos por aqueles que estão sozinhos. Pai, há pessoas que não têm ninguém, que passam dias sem conversar com outra pessoa, que se sentem completamente isoladas. Senhor, Tu prometeste que não nos deixarias órfãos. Manifesta a Tua presença de forma especial àqueles que estão solitários. Que sintam que não estão sozinhos, que Tu estás com eles. Pai, envia pessoas para fazerem companhia. Levanta a igreja para cuidar dos solitários. Que alguém faça uma visita, uma ligação, um convite. Senhor, para aqueles que se isolaram por mágoa ou por medo, dá coragem para se abrirem novamente. Cura as feridas que os levaram ao isolamento. Pai, para os idosos que vivem sozinhos, envia cuidado e atenção. Para os jovens que se sentem sozinhos mesmo em meio a multidões, traz conexões verdadeiras. Que ninguém termine este dia sentindo-se completamente só. Tu estás presente, Senhor, e onde Tu estás, há vida. Pai, nós oramos por um avivamento espiritual. Senhor, a igreja precisa de um novo toque do Teu Espírito. Estamos muitas vezes mornos, acomodados, mais preocupados com tradições do que com a Tua presença. Pai, sacode-nos, desperta-nos do sono espiritual. Traz de volta o primeiro amor, aquela paixão ardente por Ti. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, como fizeste no dia de Pentecostes. Que haja conversões verdadeiras,
curas milagrosas, libertações poderosas. Que a igreja volte a ser o que tu planejaste, um corpo vivo, ativo, transformador. Pai, quebra as barreiras denominacionais. Ajuda-nos a enxergar que somos um só corpo, uma só família. Que possamos trabalhar juntos pela expansão do teu reino. Senhor, usa-nos para alcançar esta geração. Dá-nos estratégias relevantes sem comprometer a mensagem. Que sejamos sal e luz neste mundo. Vem, Espírito Santo, aviva a tua obra no meio de nós. Pai, enquanto encerramos esta oração, queremos declarar uma vez mais a promessa de Isaías 41:10 sobre cada vida. Não tememos, porque tu estás conosco. Não nos assombramos, porque tu és o nosso Deus. Tu nos fortaleces, tu nos ajudas, tu nos sustentas com a tua destra poderosa. Senhor, esta não é apenas uma promessa antiga para pessoas de outro tempo. É uma palavra viva para nós hoje, neste momento. Pai, gravamos esta verdade no nosso coração. Nos momentos de medo que certamente virão ao longo do dia, vamos lembrar: Deus está comigo. Nos momentos de fraqueza, vamos clamar: Deus me fortalece. Nos momentos em que precisarmos de ajuda, vamos confiar: Deus me ajuda. Senhor, que esta promessa seja a nossa âncora, o nosso refúgio, a nossa certeza. Obrigado porque as tuas promessas nunca falham. O que prometeste, cumprirás, tu és fiel. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver para ti. Pai, não tomamos isto como garantido. Sabemos que cada respiração é um presente teu. Obrigado pela saúde que temos, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento à nossa mesa. Há tantos que não têm o básico, e nós temos. Senhor, perdoa-nos quando reclamamos do que temos, em vez de agradecer. Ajuda-nos a cultivar um coração grato. Pai, obrigado pela família, pelos amigos, pelas pessoas que tu colocaste na nossa vida. Obrigado pelas oportunidades que teremos hoje. Obrigado pelos desafios também, porque sabemos que através deles crescemos. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos guia, pelo teu Espírito que nos ensina, pela tua presença que nos acompanha. Que o nosso dia seja uma expressão de gratidão a ti, que em tudo demos graças, porque esta é a tua vontade. Pai, nós entregamos este dia nas tuas mãos. Tudo o que acontecer, seja bom ou difícil, confiamos que tu estás no controlo. Senhor, que cada decisão que tomarmos seja guiada por ti, que cada palavra que falarmos te glorifique, que cada ação que realizarmos reflita o teu amor. Pai, quando formos tentados a agir na carne, lembra-nos de buscar a tua força. Quando formos tentados a falar o que não devemos, sela os nossos lábios. Quando formos tentados a pensar negativamente, renova a nossa mente. Senhor, queremos viver este dia de forma intencional, conscientes da tua presença, atentos à tua voz. Não queremos apenas passar por mais um dia. Queremos viver plenamente, aproveitando cada momento, sendo bênção onde quer que estejamos. Pai, usa-nos hoje, que possamos ser instrumentos da tua paz, da tua alegria, do teu amor. Que alguém seja abençoado através de nós. Senhor, nós oramos por proteção divina sobre cada pessoa que fez esta oração. Cobre com o teu sangue precioso cada vida, cada família, cada lar. Envia os teus anjos para acamparem ao redor de cada um, guardando em todos os caminhos. Pai, que nenhum mal nos alcance, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Protege-nos de acidentes, de doenças, de violência, de todo tipo de perigo. Senhor, protege também espiritualmente, que o inimigo não encontre brecha para atacar. Fecha toda a porta para o mal, sela toda a entrada. Pai, que a nossa casa seja um território santo, onde o inimigo não tem permissão de entrar. Que a presença de Deus encha cada cômodo, cada espaço.
Senhor, declaramos proteção sobre os nossos filhos, onde quer que estejam, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos pais, sobre todos os nossos entes queridos, que todos estejam debaixo da sombra do Altíssimo. Pai, nós oramos por sabedoria para este dia. Senhor, Tu prometeste que, se alguém necessita de sabedoria, peça a Ti e Tu darás generosamente. Então nós pedimos, dá-nos sabedoria. Sabedoria para lidarmos com as pessoas, para resolvermos problemas, para tomarmos decisões. Pai, há situações complexas que enfrentamos onde não sabemos o que fazer. Mostra-nos o caminho, dá-nos estratégias do céu. Senhor, ajuda-nos a não agirmos por impulso, mas a buscarmos a Tua orientação. Que não confiemos apenas no nosso entendimento, mas que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos. Pai, quando precisarmos falar, dá-nos as palavras certas no momento certo. Quando precisarmos calar, ajuda-nos a ficar em silêncio. Senhor, que a sabedoria que vem de Ti, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, guie todas as nossas ações hoje. Que sejamos sábios como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, nós oramos por provisão abundante. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não faltará o necessário para este dia. Tu prometeste dar-nos o pão de cada dia e nós cremos nesta promessa. Senhor, provê para cada necessidade material. Onde há falta de alimento, envia comida. Onde há falta de recursos financeiros, abre fontes de renda. Onde há necessidade de moradia, provê um teto. Pai, Tu alimentaste os israelitas no deserto com maná do céu. Tu multiplicaste os pães e os peixes. Tu continuas sendo o mesmo Deus milagroso. Senhor, não apenas provê o material, mas também o espiritual. Dá-nos o pão espiritual que alimenta a nossa alma. Enche-nos do Teu Espírito. Sacia a nossa sede de Ti. Pai, que não vivamos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Obrigado, porque nunca falhaste em prover. Nunca faltou e nunca faltará. Pai, nós oramos por paz. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Onde Tu entras, a paz te acompanha. Derrama a Tua paz sobre nós hoje. Paz que excede todo entendimento. Paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes. Senhor, quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos de lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Pai, traz paz aos nossos lares. Que não haja conflitos, discussões, brigas. Que reine a harmonia, o amor, o respeito mútuo. Senhor, traz paz às nossas mentes. Silencia os pensamentos turbulentos, as preocupações excessivas, os medos infundados. Pai, traz paz aos nossos corações. Acalma as emoções agitadas. Cura as feridas emocionais, restaura o equilíbrio interior. Senhor, que possamos ser instrumentos da Tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Faz de nós canais da Tua paz. Senhor, nós oramos por alegria. Pai, Tu disseste que a alegria do Senhor é a nossa força. Enche-nos desta alegria hoje, não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que vem da certeza da Tua presença. Senhor, ajuda-nos a encontrar motivos para nos alegrarmos mesmo em meio às dificuldades. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor. Pai, traz de volta a alegria para aqueles que a perderam. Há pessoas aqui que há muito tempo não sentem alegria verdadeira. Senhor, restaura a alegria da salvação, que possam sorrir novamente, que possam encontrar prazer nas coisas simples da vida. Pai, que a nossa alegria seja contagiante, que através de nós outros também encontrem motivos para se alegrarem. Senhor, que possamos celebrar a vida, celebrar as bênçãos, celebrar o privilégio de Te conhecer.
que a alegria marque este dia do início ao fim. Pai, nós oramos por amor. Senhor, Tu és amor. E Tu nos ordenas a amarmos uns aos outros como Tu nos amaste. Pai, derrama o Teu amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Ajuda-nos a amar até os que são difíceis de amar. Que possamos amar não apenas com palavras, mas com ações concretas. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, incondicionalmente, pacientemente, sacrificialmente. Pai, que o amor seja a marca distintiva da nossa vida. Que as pessoas reconheçam que somos Teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Senhor, aumenta a nossa capacidade de amar. Muitas vezes o nosso amor é limitado, egoísta, condicional. Alarga o nosso coração. Pai, ajuda-nos a amar a nós mesmos de forma saudável, não narcisista. Ajuda-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, acima de tudo, ajuda-nos a Te amar com todo o nosso coração, alma, mente e forças. Senhor, nós oramos por fé. Pai, sem fé é impossível agradar-Te. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não entendemos. Senhor, há promessas que recebemos e que ainda não se cumpriram. Fortalece a nossa fé para continuarmos crendo. Pai, que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias adversas, que possamos permanecer firmes, mesmo quando a tempestade estiver furiosa. Senhor, dá-nos fé para crermos nos Teus milagres, fé para orarmos pelos doentes esperando cura, fé para declararmos provisão sobre as nossas vidas, fé para acreditarmos que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, que a nossa fé seja ativa, não passiva, que produza ações correspondentes. Senhor, que possamos viver por fé, não por vista. Que a fé seja o fundamento da nossa vida, a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos factos que não vemos. Pai, nós oramos por esperança, Senhor, Tu és o Deus da esperança. Enche-nos de toda alegria e paz em crer, para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, há pessoas aqui que perderam a esperança, que não veem mais saída, que não acreditam que as coisas possam melhorar. Senhor, reacende a esperança no coração dessas pessoas. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança. Pai, a nossa esperança não está nas circunstâncias, está em Ti. E Tu nunca mudas. As circunstâncias podem ser adversas, mas Tu continuas sendo Deus. Senhor, ajuda-nos a manter a esperança viva, que possamos ser pessoas que inspiram esperança nos outros. Pai, que a esperança nos mantenha olhando para frente, não para trás. Que possamos esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Senhor, obrigado, porque a nossa esperança tem fundamento sólido. Não é uma ilusão, é baseada nas Tuas promessas que nunca falham. Senhor, nós oramos por humildade. Pai, Jesus foi o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, fez-se servo. Ensina-nos a ter a mesma atitude. Senhor, quebra o orgulho nos nossos corações. Muitas vezes queremos ser reconhecidos, aplaudidos, exaltados. Mas Tu disseste que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Pai, ajuda-nos a servirmos sem esperar reconhecimento. Que possamos fazer o bem em secreto, sabendo que Tu vês e recompensas. Senhor, dá-nos humildade para reconhecermos quando erramos, para pedirmos perdão quando magoamos alguém. Pai, que sejamos humildes para aprendermos com os outros, para ouvirmos conselhos, para reconhecermos que não sabemos tudo. Senhor, a humildade não é fraqueza, é força sob controlo. Ajuda-nos a ser mansos e humildes, de coração como Jesus. Pai, que a humildade abra portas de bênçãos na nossa vida. Tu dás graça aos humildes e resistes aos soberbos. Pai, nós oramos por perdão.
Senhor, Tu nos perdoaste uma dívida impagável quando entregamos a nossa vida a Ti. Ajuda-nos a perdoarmos aqueles que nos devem. Pai, há mágoas antigas que carregamos, ressentimentos que não conseguimos soltar. Senhor, dá-nos graça para perdoar. Não porque as pessoas merecem, mas porque Tu nos ordenas e porque o perdão nos liberta. Pai, ajuda-nos a entender que quando não perdoamos, nós somos os mais prejudicados. A falta de perdão é como tomar veneno, esperando que o outro morra. Senhor, liberta-nos desta prisão. Dá-nos a capacidade de perdoar e esquecer, de não ficar relembrando as ofensas. Pai, quando formos tentados a guardar rancor, lembra-nos do quanto Tu nos perdoaste. Senhor, também ajuda-nos a nos perdoarmos. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Liberta-nos da culpa quando já confessamos e abandonamos o pecado. Senhor, nós oramos por paciência. Pai, vivemos numa época de imediatismo, onde tudo precisa ser rápido. Mas Tu operas muitas vezes no tempo lento da semeadura e da colheita. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo. Senhor, ajuda-nos a não desistirmos antes da hora. Há promessas que demoram a se cumprir, mas não significa que não vão se cumprir. Pai, ensina-nos a esperar com esperança, não com desespero. Senhor, dá-nos paciência uns com os outros. Ajuda-nos a suportar as falhas alheias com graça. Que sejamos pacientes com os filhos, com os cônjuges, com os colegas de trabalho. Pai, dá paciência aos que cuidam de doentes, especialmente doenças longas e degenerativas. Renova as forças deles dia após dia. Senhor, dá-nos paciência conosco mesmos também. Estamos em processo de transformação. Ainda não somos o que seremos. Ajuda-nos a ser pacientes com o nosso próprio crescimento espiritual. Pai, nós oramos por santidade. Senhor, Tu és santo e nos chamas a sermos santos. Ajuda-nos a viver vidas separadas para Ti, vidas que Te glorificam. Pai, há áreas das nossas vidas que precisam de purificação. Mostra-nos onde estamos falhando. Convence-nos do pecado através do Teu Espírito. Senhor, dá-nos força para abandonarmos o que não Te agrada. Há hábitos que precisam ser quebrados, comportamentos que precisam mudar. Pai, não conseguimos nos santificar com as nossas próprias forças. É o Teu Espírito que opera em nós. Santifica-nos completamente, espírito, alma e corpo. Senhor, ajuda-nos a fugirmos da tentação. Quando formos tentados, mostra-nos a saída que Tu sempre provês. Pai, que o nosso desejo seja Te agradar em tudo, que possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que a santidade seja não um fardo, mas um prazer, porque nos aproxima mais de Ti. Senhor, nós oramos por propósito. Pai, Tu nos criaste com um propósito específico. Não estamos aqui por acaso. Revela-nos o propósito para o qual fomos criados. Senhor, há pessoas aqui que se sentem perdidas, sem direção, sem saber para onde vão. Pai, mostra-lhes o caminho. Abre as portas certas, fecha as erradas. Senhor, ajuda-nos a descobrir os talentos e dons que Tu colocaste em nós, que possamos usá-los para a Tua glória e para abençoar outros. Pai, dá-nos clareza sobre o que devemos fazer com a nossa vida. Não queremos desperdiçar o tempo que nos deste. Senhor, alinha os nossos desejos com a Tua vontade. Faz com que queiramos o que Tu queres. Pai, que possamos viver com propósito, intencionalmente, sabendo que cada dia conta. Que no final da nossa jornada possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que tenhamos cumprido o propósito para o qual fomos criados. Pai, enquanto encerramos, queremos declarar que este dia pertence a Ti. Não é o nosso dia, é o Teu dia. Usa-nos como quiseres. Fala através de nós, age através de nós, ama através de nós.
Senhor, que no final deste dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão em cada momento, que possamos nos deitar em paz, sabendo que vivemos este dia na Tua presença e para a Tua glória. Pai, obrigado porque nunca nos deixas, nunca nos abandonas. Obrigado porque as Tuas misericórdias renovam-se a cada manhã. Obrigado porque podemos confiar em Ti completamente. Senhor, entregamos este dia, entregamos as nossas vidas, entregamos tudo nas Tuas mãos. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Oramos e declaramos tudo isto em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus está com ele hoje. Talvez seja um familiar, um amigo, um colega que está passando por um momento difícil. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Quando vires o Amém de outras pessoas, ora por elas, porque cada um que está aqui tem as suas batalhas, os seus desafios, as suas necessidades. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo e ativa o sininho de notificações. A cada dia, publicamos mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te mais de Deus. Não percas nenhum conteúdo que pode transformar a tua vida. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste dia. Que Ele te guarde na saída e na entrada. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Que a presença de Deus te acompanhe em cada passo. Que este seja um dia abençoado, produtivo, cheio da glória de Deus. Vai em paz. Vai na certeza de que Deus está contigo. Não temas, porque Ele está contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra poderosa. Amém.